Olá pessoal, vamos continuar com as aplicações que ainda fazem parte da aula 20 do professor João Sampaio. Uma delas aqui é bastante famosa, né, a de comprimento de gráfico de função de uma variável real. Como de outras vezes, né, o que a gente faz aqui é ajustar algo que a gente saiba calcular a algo que a gente queira calcular, certo? No caso aqui, ao gráfico da função f, nós ajustaremos uma poligonal. E para poligonal, nós sabemos calcular seu comprimento, bastando para isso somar os comprimentos de cada uma de suas arestas. Então, aqui o processo de divisão, como vem sendo usado, faz uma subdivisão do intervalo em partes iguais, de mesmo comprimento. Por uma questão de simplicidade, né? Não é necessário que isso seja feito para que se obtenha uma partição que realize o que precisamos, né? Aqui é uma maneira bem conveniente de controlar a norma da partição, né? Fica claro que o controle é dado exatamente pela quantidade de subintervalos que dividimos, né? Aumentando n, aumenta o subintervalo, então tem essa conveniência de você perceber isso quando você manda a norma da partição tendendo a zero, né? Dessa forma especial. Então é aqui assim que indica ali nas notas do professor João Sampaio, você vê que ele escolheu aqui os vértices, traçou a poligonal, certo? E agora ele procede à análise de como se faz o cálculo do comprimento de cada uma das arestas, certo? Isso daqui é usando o Pitágoras e faz uma simplificação, deixando o ΔX em evidência. Então, o comprimento agora de cada aresta fica expresso dessa forma. Mas aí observa o seguinte, que esse termo daqui, com o uso do teorema do valor médio, ele é a derivada da função f num ponto ci, com esse ci entre xi menos 1 e xi, né? Assim, aquela soma dos comprimentos fica agora escrita dessa forma. Então, temos aqui uma soma de Riemann, ou, como preferirem, uma soma integral da função φ de x igual a raiz quadrada de 1 mais o quadrado da derivada de f. Correto? Desse modo, como já vimos também em outros exemplos, o limite dessas somas aqui vai se aproximar o limite dessas somas é igual à integral de a até b dessa função aqui. Então essa é a maneira de calcular o comprimento de um gráfico de função de uma variável. Então deixei um exemplo aqui. Calcule o comprimento da parábola, ou se você preferir, desse arco de parábola entre os pontos, esse arco parabólico entre os pontos 0, 0 e meio e 1/4. Tá? Então aqui eu lembro aqui que é a função, sua derivada e também o seu quadrado, tá? Quadrado da derivada. E procedo conforme indicado pela expressão. O comprimento vai ser essa integral, fazendo aqui a substituição trigonométrica, chegamos que ela é essa integral dessa secante ao cubo. E aí, por procedimentos, por exemplo, que eu já empreguei ali na aula 20, nas páginas 4 e 8, consigo calcular a primitiva dessa secante ao cubo. É essa expressão aqui. Se tiver algum erro, deve ser algum erro de constante, né, de copiar e colar que a gente faz, né? E o resultado é esse númerozinho bastante interessante, né, para um trechinho de parábola aparecer uma expressão como essa, né? Tá aí um exemplo. Aí mais uma aplicação interessante é para o cálculo da superfície obtida por
uma superfície de revolução obtida por girar o gráfico de uma certa função em torno do eixo, no caso aqui o eixo x, tá? Então vamos ver como se põe esse problema. Então você vai considerar uma curva, ou seja, esse gráfico de função, no caso aqui uma função contínua que também tem derivada contínua. Então você rotaciona em relação ao eixo x e isso vai varrer uma certa superfície. Então agora, para proceder ao cálculo dessa área, vamos novamente aproximar o objeto que queremos calcular por objetos que sabemos calcular, né? Então novamente fazemos aqui uma divisão uma partição do intervalo e aí você toma 2 pontos dessa partição e 2 pontos da partição e os correspondentes pontos elevados ali no gráfico da sua função. Então você tem um certo segmento. Esse segmento girado vai produzir um tronco de cone, certo? Então a área nesse trecho que vai entre xi menos 1 e xi, vamos chamar assim, nessa largura abarcada entre xi menos 1 e xi, é aproximadamente a área desse tronco de cone, né? Eu digo aproximadamente porque dificilmente isso vai coincidir, exceto quando for no próprio tronco de cone. Mas, como já vimos, né, esse pequeno desvio em cada pedacinho vai ser apagado ou diminuído, fazendo com que ele tenda a zero, se pegarmos uma subdivisão maior desse nosso intervalo, tá? Bom, mas para proceder isso é importante saber calcular, né, a área ali, né? E a área dessa superfície lateral do tronco de cone, geratriz L, raios R e R grande, aqui em topo e base. Aí, o nome aqui de topo e base é arbitrário, você pode chamar um ou outro. É dado por π vezes R minúsculo mais R maiúsculo vezes L. Então, aquele trechinho ali tem área próxima a esse valor, certo? E, portanto, a área dessa superfície vai ter a soma das áreas vai ser aproximadamente a área de todas esses trechos aí de troncos de cone, tá? Perfeito? Bom, mas aí vamos ver quanto que é essa variação aqui, esse comprimento, né? Porque um dos comprimentos ditos ali, né? Esse delta SI aqui, né? Esse comprimento, conforme nós vimos ali para o cálculo de comprimento do gráfico de função, é dado por essa expressão, via aplicação do teorema do valor médio e tal. Bom, tá fresquinho, é só voltar algumas páginas. Então, aquele ΔSI agora ele é expresso dessa forma daqui, tá bom? Perfeito. E aí você vai fazer o S, como sendo o limite. Esse limite é dado por essa expressão, que consequentemente é dado por essa, tá bom? Aí é que tá. Essa expressão aqui está misturando algumas coisas, tá certo? Aqui, tudo bem, tem o ΔX, mas aqui da F que está um pouquinho esquisito, porque aqui enquanto você está calculando um certo CI, por outro lado, nessas outras duas partes, você ainda faz o cálculo dos extremos desse subintervalo. Mas você lembra o seguinte, que na hipótese está escrito que a F é contínua, certo? Ora, esse ponto CI, ele está sendo escolhido aqui entre xi e xi menos 1. Ora, quando a norma da partição vai para zero, xi se aproxima de xi menos 1 e, consequentemente, se aproxima de CI. Então, eu posso dizer que esses caras aqui, no limite, se aproximam de F de CI, cada um deles. E é por isso que agora, essa expressão, com vários termos assim misturados, né, fica mais homogêneo, na forma 2π F de CI vezes essa raiz quadrada. Tá certo? E aqui você identifica a função para a qual você está fazendo o processo de aproximação da integral. É essa função, como já dissemos algumas vezes. Então o limite vai ficar igual à integral de a até b
2πf de x vezes essa raiz quadrada, tá bom? Assim, a área dessa superfície lateral tem essa expressão. Para você praticar, de alguns poucos exemplos, né, porque uma vez conhecida compreendida essa expressão, o desafio agora está nos processos de integração, né? É claro, aqui a gente deu uma expressão para essa área, mas nem sempre vai ser fácil calcular via os processos de primitivação certinho esse valor aqui, certo? Os procedimentos analíticos que a gente possui não são suficientes, e eu acho que jamais serão, para lidar com uma complexidade que pode aparecer aqui nessa expressão, tá? Então, agora o desafio mesmo é estar com as técnicas de primitivação e, em certos casos mesmo, com processos, com métodos numéricos para aproximar esse valor, tá? Talvez eu faça comentários sobre um ou outro procedimento numérico aí, tá? E aqui você tem uma recomendação dos exercícios lá do professor João Sampaio. Eu queria completar um pouco essa questão aqui com uma extensão daquilo que foi feito logo no começo dessa aula. No começo dessa aula falamos de comprimento de gráfico de função, certo? Aquelas ideias, elas podem ser, o procedimento, né, de aproximação, ele pode ser empregado também para coisas um pouquinho mais gerais, né? Onde você tem uma curva e sobre essa curva anda uma certa partícula descrita por a lei de movimento xt, y de t, ou seja, o x e o y respeitam alguma lei com respeito ao tempo, certo? Então você tem uma partícula, ela se desloca ao longo dessa curva, tá bom? Bem, então suponhamos que a curva seja dada por um x de t e y de t, com t entre a e b, e com as derivadas de x com respeito a t e y com respeito a t contínuas, tá? Então vou tentar expressar na forma integral o comprimento percorrido pela partícula entre os instantes a e b, né? Muito bem, o que fazemos é como já tem sido feito. Tomamos uma partição e ajustamos algo ao nosso objeto, algo que sabemos calcular, ao objeto que queremos calcular, como eu disse algumas vezes. Então consideramos a poligonal de vértices x de ti e y de ti, certo? Fiz um desenho aqui mais ou menos. Então o comprimento do percurso, do trecho percorrido aí pela partícula é aproximadamente o comprimento dessa poligonal. E ele é tanto melhor quanto menor for a norma da minha partição. A distância entre dois vértices da poligonal é escrita dessa forma aqui, tá bom? Mas, pelo teorema do valor médio, a CI e DI entre os pontos x e x mais 1, de modo que a diferença xti mais 1 menos xti seja escrita desse jeito, e yti mais 1 menos yti seja escrita dessa forma, tá? Aqui a gente não pode dizer que CI é igual a DI, porque a função x e a função y são distintas, então não há como garantir pelo teorema que o mesmo sujeito, o mesmo CI, vai funcionar para as duas expressões, tá? Mas isso também não vai ser um problema, veja só. Logo, a soma de Riemann, né, ali agora do comprimento dessa poligonal ajustada, fica dessa forma aqui, correto? Que também é aproximadamente, por questões de continuidade, essa outra soma, onde eu coloquei no lugar do DI o CI. Então aqui eu estou falando que é aproximado porque eu reconheço que tem um erro, mas esse erro vai tender a zero por uma questão de continuidade, novamente. Quando eu faço a norma da partição tender a zero, eu faço cada um os extremos desses intervalos se aproximarem. Se os extremos do intervalo se aproximam,
aqueles pontos dentro do intervalo também ficam próximos. Então aqui o y ponto de DI vai ficar aí próximo de y ponto de CI, certo? Lembra que eu falei que as derivadas aqui são contínuas e a propósito eu estou usando essa notação aqui para derivada, certo? Então agora a gente achou a que chamam aqui de soma integral, tá? E aqui fica fácil de ver a função para a qual estamos fazendo a soma integral. Então, fazendo o limite da norma da partição tender a zero, essas somas aqui se aproximam, tendem à integral de a até b da raiz quadrada da soma dos quadrados das derivadas em x e y, certo? Você vê que o processo é parecido com o que foi feito há pouco para gráfico de função. Só que agora você não precisa necessariamente ter um gráfico de função. O y não precisa estar em função de x, nem o x em função de y. Eles estão em função de um parâmetro temporal t. Perfeito? Então vamos lá. Então ache o comprimento desse percurso com a lei temporal dada dessa forma. Bom, aqui é mais tranquilo, né? Vai ser a integral de 0 a π dessa raiz quadrada. Usamos a relação fundamental de sinos e cossenos e chegamos no resultado aqui que estava errado. Vamos botar aqui π. Pronto. E aí, uma coisa, né? Porque você pode perguntar, poxa, mas será que quando eu estou fazendo essa conta, eu estou calculando também, eu calculo o comprimento do traçado que a minha partícula produz, né? Sim, contanto que você tome cuidado. O comprimento percorrido pode não coincidir com o traçado deixado por ela. Como que você garante que esse comprimento percorrido coincide com o comprimento do traçado? Ou traço, ou suporte, como alguns gostam de se referir a isso. Bom, evite sobreposição, isto é, ela não pode passar pelo mesmo trecho mais do que um número finito de vezes. Um caso típico aqui, que todos vão notar. Então você pega lá vamos pegar aqui, ó, esse daqui, também você pode usar para fazer uma parametrização da circunferência, com t variando de 0 a 2π, certo? Se o t estiver variando de 0 a 2π, você deu uma volta completa e só teve ali o início e o fim que, para t igual a 0 e t igual a 2π, que teve coincidência. Isso não é problema, é um ponto, comprimento zero, sempre não vai trazer erro aí para as nossas contas. Por outro lado, pense assim, que você vai fazer a mesma coisa usando essa lei temporal, só que você vai alargar o tempo. Ou seja, você vai tomar agora, por exemplo, ao invés de 0 a 2π, de 0 a 4π. Ora, segundo esse cálculo, você já deve imaginar que essa última situação, o resultado vai dar 4π. A 4π, evidentemente, não é o comprimento da circunferência. Qual que foi o problema aqui? O problema foi de haver sobreposição aí de intervalos de tempo. Então, teve 2 intervalos de comprimento positivo, aonde essa sua partícula passou, vamos chamar assim. Então, teve essa sobreposição. A sobreposição é danosa para o cálculo do comprimento do traçado. Ela não tem problema se você está querendo saber o quanto a partícula se deslocou, né? Então, fique esperto com esse detalhe, exceto por isso. E aí tem algumas formalizações que precisam ser feitas e não farei aqui nessa disciplina, mas você vai ver isso ao longo de outras disciplinas aqui da matemática. Você pode sim usar essa estratégia para calcular comprimento de curva, tá bom? Então, era isso que tínhamos. Opa, espera um pouquinho, acho que temos mais alguma coisinha. Ah, sim, eu pulei aqui. Só um exemplozinho aqui, tá? Ache o comprimento dessa curva aqui, tá? Então, tem uma curva com essa lei aqui, essa é a lei de deslocamento em relação ao tempo para as variáveis x e y, ou coordenadas x e y. Aqui o t variando de 1 até 2. Então aqui você faz, como se pede lá, né? Faz as derivadas e faz a soma dos quadrados das derivadas.
Você vai ver aqui, eu peço que você analise os detalhes. Isso dá E a 2t. Então o comprimento dessa curva vai ser a integral de 1 até 2 dessa raiz quadrada, que é a integral de 1 até 2 da exponencial de t. E aí a gente já não tem mais dificuldades com primitivas dessa exponencial, então vai ficar E a 2 menos E elevado a 1. Tá? E por fim deixo aqui uns exercicinhos, um exercicinho só, que de novo, nesse ponto você já deve ter calculado, feito tantas e tantas primitivas que você já bate o olho e consegue fazer, né? Aquelas que realmente são passíveis, são possíveis de se concluir com os procedimentos de integração que nós fizemos, né? Então aqui eu deixo esse exemplo só para que você pratique a relação dada de comprimento, tá? E destaco também que essa formulação é generalizada, né? Aqui, se você pegar também uma partícula se deslocando em R3, né, no espaço tridimensional, com leis temporais para x, y e z, e com derivadas de x, y, z com respeito a t, todas elas contínuas, o comprimento desse percurso também pode ser, ele é escrito dessa forma. O processo para chegar a essa expressão é parecido com ali de duas variáveis, né? Só que agora você vai ajustar uma poligonal lá dentro, no ambiente tridimensional, isso não é problema, né? E então aí você tem essa expressão. E se quiser perguntar também, mas e se eu quiser fazer isso em R4? Vai seguir de modo análogo, você vai só somar uma quarta derivada aqui dentro, tá? Um quadrado de uma derivada aqui dá de mais uma coordenada, e assim sucessivamente, tá? Mas as coisas aqui eu botei até esse ambiente de dimensão 3, porque é o que vocês estão mais habituados, e já até aqui já tem questões bastante interessantes. Bom, é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula.